Estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. Hoje o Brasil vive um momento muito especial. A empregabilidade está em alta, a taxa de desemprego em baixa. Isso é muito positivo. Mas mais do que isso, existe um momento muito importante acontecendo, um momento que nós estamos vivendo em relação à qualificação dos profissionais, quer dizer, uma melhoria na qualidade do trabalho exercido pelos profissionais de uma forma geral. Nesse momento aparece a figura do coach. O que ele é o coach? Na realidade é aquela pessoa que vai orientar, que vai desenvolver todo o potencial desses profissionais que estão no mercado e também aqueles que não estão no mercado. Mas para conversar muito mais sobre isso, eu convidei o Júlio Guariente. Ele é psicólogo e também tem uma formação em psicanálise, justamente para entender como esse profissional pode ter essas melhorias. Tudo bem, Júlio? Olá, Valdir. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco dessa ferramenta que vem a possibilitar as pessoas a desenvolver seus potenciais e suas competências. Eu sempre acreditei no ser humano, há muito tempo eu trabalho com o ser humano, e eu acho que o ser humano tem um potencial infinito de desenvolvimento. Como você colocou, hoje a gente vive um período fértil a nível de empregabilidade, mas nós sempre temos a desenvolver. Tanto aquele que ocupa um alto escalão numa empresa, que eu tenho trabalhos com diretores, superintendentes, presidentes, assim como aquele jovem estudante que está começando a sua carreira. É bem amplo. Para começar, Júlio, na realidade o coach hoje, ele tem uma função que é nova na realidade, né? É uma função que é difícil até uma tradução para o português, porque na realidade ele é bem abrangente o trabalho dele. Como que você define essa função? O coach, além dele ter um trabalho bem abrangente, ele não é uma ferramenta tão recente. Ele é recente em função do próprio mercado, mas o coach ele já existia na era medial, né? Onde existia um mentor que possibilitava os filhos dos senhores feudais a desenvolver a sua melhor qualidade, seus melhores potenciais. Então a palavra coach, ela vem dessa analogia do cocheiro, é aquele que transporta o indivíduo de um lugar para o outro. Então o coach, que hoje tem uma nomenclatura mais ligada a um técnico, que é uma tradução americana para técnico, ele visa o quê? Levar o indivíduo do lugar A para o B. O A é onde ele está, um lugar muitas vezes confortável, mas ele deseja chegar a um outro lugar, ele deseja buscar um lugar melhor. Então o coach vai conduzir essa pessoa a esse lugar, utilizando dos próprios potenciais dessa pessoa. Mas as ferramentas que você usa, você tem o profissional, o colaborador, que ele tem algumas aptidões, mas ele precisa, evidentemente, para crescer na pirâmide empresarial, na hierarquia funcional, de outras habilidades. Qual ferramenta que você usa para conseguir os objetivos? O coach tem várias ferramentas para desenvolver vários tipos de potenciais e competências. Dependendo da necessidade de cada um, é onde você vai procurar desenvolver aquilo que para ele no momento está sendo mais necessário. Porque o coach ele é baseado num tripé. Objetivo, a pessoa tem que ter um objetivo, aonde ela quer chegar. O coach vai levar o quê? A uma performance, a uma melhor performance do caminho. Para quê? Para chegar ao quê? A um resultado. Então o coach visa objetivo, performance e resultado. Uma coisa importante, Júlio, o mercado de trabalho hoje ele está com um leque de opções enormes, quer dizer, muitos setores, você vai para a região de Santos, tem uma expectativa muito grande em cima do pré-sal. A nossa região tem uma expectativa sobre novas usinas, novos fornecedores no processo de elaboração da cana-de-açúcar. E existe sempre aquela oportunidade de mudança de setor. Quer dizer, aquela pessoa que está no comércio hoje, trabalhando, por exemplo, num grande magazine, mudar para uma usina. Esse trabalho você faz o acompanhamento também? Esse trabalho depende muito da maturidade desse indivíduo, porque é muito interessante, eu que trabalho nessa linha da psicologia, o indivíduo, depois que ele adquire uma mentalidade sofisticada, ele tem essa capacidade para uma transição de setores muito diferente para lidar, por exemplo, com situações de alto escalão. Um gerente, um diretor, eles trafegam em linhas muitas vezes diferentes.
Mas essa capacidade, esse amadurecimento mental que ele adquiriu com a experiência, com o tempo, ele pode levar de um lugar para o outro. Então, o mais importante do coach não é o desenvolvimento de conhecimento e habilidades, mas principalmente o desenvolvimento de atitudes. A atitude é o diferencial em qualquer competência, em qualquer indivíduo. Então, nós no mercado, eu vejo muitos gaps, muitas falhas de pessoas de alto escalão em função de atitudes. É triste você ver um diretor de uma empresa, um gerente de uma empresa, tendo condutas comportamentais, como, por exemplo, comunicação. Uma dificuldade em comunicação, uma dificuldade em relacionamento interpessoal com outras pessoas, que depõe contra a própria competência do cargo que ele ocupa. Seguindo essa linha, Júlio, então, quem tem a oportunidade de ler a revista Exame, que é uma revista quinzenal, atualmente é Exame, nas últimas folhas da Exame, tem sempre aquela troca de cargos, de empresas, não é de cargo. Então, o presidente da empresa X, que trabalha com produtos químicos, ele está partindo para uma empresa de comércio. Quer dizer, ele não conhece nada do comércio. Conhece pouco, nada também é muito forte, mas conhece pouco do comércio. Mas ele está assumindo uma posição de liderança. Então, o que você trabalha é muito mais a liderança nesses processos do que o conhecimento técnico. Agora eu te pergunto, essa liderança, você acredita que ela vem, é nato isso da pessoa, ou ela vem sendo trabalhada, ela vem sendo adquirida ao longo do trabalho dele durante tantos anos? Ela é desenvolvida. Tá. E para a gente falar de liderança é um assunto muito complexo, né? A liderança, para a gente poder comentar aqui, ter um assunto em pauta, a liderança tem 4 tipos de liderança, né? Tem aquele, por exemplo, que é o comandante, aquele cara simpático, admirado, aquele ídolo. Por outro lado, nós temos a liderança que tem como base os visionários, aquele que tem altas ideias, que sempre tem uma ideia nova, é um empreendedor. Nós temos o estrategista, que é aquele que vai nas planilhas, que estuda meticulosamente como fazer, e temos o executor. Então, nas lideranças, no trabalho que eu faço, por exemplo, é importante você reconhecer qual que é a característica maior de cada um, que estilo cada um tem dentro dessas lideranças, e você poder modular. Modular é o quê? É melhorar. Porque se você pegar um estrategista, muitas vezes, se ele não modular e não melhorar e não aperfeiçoar a sua capacidade, a sua competência ele se transforma num chato. É aquele cara tão meticuloso, tão envolvido com as planilhas, com o planejamento, que ele detesta o outro, porque o outro incomoda ele, o outro vem colocar um elemento novo dentro daquilo que ele tinha programado. Então, quer dizer, em cada universo desse, você vê que tem detalhes que a gente vai trabalhar no sentido de ampliar a capacidade, tanto de leitura, como você disse, né? Daquele exercício, a gente sair de uma função e ir para outra, porque o importante é você saber ler. Né? Ter leitura empresarial, ter leitura emocional, leitura de gente, trabalhar com gente é leitura. Né? Às vezes, em poucas palavras, você sabe o que um indivíduo quer, o que o outro está reclamando, você não precisa de muitos dados. Então, é importante você aperfeiçoar essa leitura e, por outro lado, desenvolver as competências que todos nós temos, só que muitas vezes elas não são desenvolvidas. Partindo dessa premissa, que você tem uma situação que o executivo hoje ele tem que ter a capacidade, a facilidade de moldar o trabalho dele a qualquer tipo de empresa. Muito bem. E a formação dele? Hoje se discute muito a formação acadêmica, porque você tem presidentes de empresa com formação em engenharia, em administração, direito. Chega a um determinado estágio da carreira que a formação não está influenciando mais no desempenho. Olhando esse mundo que nós estamos vivendo e vendo a dificuldade que o jovem tem para tomar uma decisão, por onde começar, como que você analisa isso?